Bora lá, galera, iniciando nossa semana 4, questão 1. Considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y, determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado, liso e livre de atrito, que apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a gravidade local igual a 10 metros por segundo. Basicamente, o que ele fala para você é o seguinte: tem um objeto, ele está num plano inclinado, esse plano ele não tem atrito, então a gente vai adotar como se ele fosse escorregadio, e um objeto vai começar a cair, né? Ele vai ganhando velocidade, isso implica que existe uma aceleração, e o que está sendo pedido é justamente o valor dessa aceleração. Vamos lá. Como é que a gente analisa essa questão? Essa questão ela tem um título de plano inclinado, o nome clássico, tá? Para esse tipo de exercício, inclinado, dentro da área da dinâmica, plano inclinado, que consiste em aqui a gente tem uma estrutura base, ok? E essa estrutura, a princípio, ela tem uma inclinação aqui, onde isso aqui seria o nosso plano horizontal, tá? Nosso plano horizontal é como se aqui embaixo fosse a Terra. Em relação à Terra, a Terra está para baixo, certo? Só que aqui a gente tem uma inclinação, e nessa inclinação a gente tem a presença de um objeto, ok? Aí, um dado importante que é dado na questão é esse aqui, ó. A inclinação em relação ao plano horizontal é igual a 30 graus, tá? E o que é falado ainda pra gente é que a aceleração da gravidade, ela vale 10. Então, esse objeto, ele tem uma força sobre ele, a força peso, que é sempre para baixo, ok? Que vale a massa vezes a gravidade, onde a gravidade vale 10, tá bom? E aí, aqui é um momento que a gente começa a estar utilizando a segunda lei de Newton, falando de todas as forças. Existe uma lista, tá? De mais ou menos, acho que são as 7 forças, 5 ou 7 forças que você precisa saber, conhecer, para estar resolvendo os problemas relacionados à dinâmica, incluindo aqui o plano inclinado. Essa lista contém, por exemplo, temos a força peso, que já é conhecida aqui, coloquei no quadro. Temos a força normal, que também vai estar presente aqui. Outras forças que não estão presentes: força de atrito, força elástica, tração, também às vezes chamada de tensão, certo? Essas forças, elas são muito importantes, algumas têm fórmula, outras não têm. Você precisa conhecer todas elas para depois resolver problemas relacionados à segunda lei de Newton. Por quê? Quando a gente tem um objeto, sobre um objeto pode ter várias forças e você vai ter que lidar com elas. E por isso você precisa conhecer todas elas, tá bom? Então, vamos para cá. Nesse caso aqui do nosso plano inclinado, a gente só tem a presença de 2 forças. Uma é a peso, que já está aqui. A peso é uma força cuja característica principal dela é que ela sempre aponta para baixo. Para baixo não é em relação ao plano, note que o plano está inclinado. Ela aponta para baixo em relação ao centro da Terra. A Terra está aqui embaixo, ok? Ela aponta para o centro da Terra, tá bom? Então essa é a característica da força peso. Agora, uma outra força que tem aqui nesse objeto é a força normal. Eu acho que eu fiz o desenho muito para cima, eu vou baixar um pouquinho, porque senão vai ficar fora do quadro. Vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o plano inclinado, aqui está o meu objeto, tá bom? Nesse objeto a gente tem a presença da força peso, que é sempre para baixo, na vertical para baixo, tá? E uma outra força que vai estar presente aqui é a chamada força normal. A força normal, a característica dela é que ela surge quando o objeto está apoiado em alguma coisa, certo? E ele está apoiado nesse plano. O plano não pode não ser horizontal, o plano tem uma inclinação, certo? Mas, de certa maneira, esse objeto está apoiado nesse plano inclinado. E uma das características principais da força normal é que ela é perpendicular ao plano. Como assim? Se eu estiver no plano horizontal, tá? E aqui está o meu objeto, a minha força normal, ela sempre, como ela é uma força de apoio, ela vai apontar para cima, ela vai ser perpendicular. Como o plano é horizontal, o perpendicular vai ser para cima na vertical. Agora, o que difere a normal, aqui, ó, normal, e a peso, é que a peso, independente da inclinação do plano, a peso sempre vai ser para baixo.
Agora a normal não. A normal, ela está junto com o plano. Se o plano, por acaso, inclinar, que é o caso ali, ó, agora a gente tem um plano inclinado aqui assim, ó, certo? O plano veio e inclinou. O que acontece com a normal? A normal, ela é perpendicular ao plano de sustentação e não ao chão aqui, a terra. O plano de sustentação é esse aqui. Então a normal, ela aponta para cá assim, ó. Vocês entenderam? Então note que a normal, ela vai com o plano. Se o plano mexer aqui, ó, a normal também vai mexendo. Agora o peso não. O peso é sempre para baixo. Então nesse exemplo aqui nosso, a gente vai ter a normal para cima, tá bom? Então tem o peso e tem a normal, certo? Aí, a princípio, quando você conhece todas as forças aqui da mecânica, tá? Isso que eu falei no início, você vai olhar para cá e vai enxergar que não tem mais nenhuma outra. Como não tem presença de mola, eu não vou falar de força elástica. Como não tem nenhuma corda, então também não tem tração. Como a questão deixou clara que não, a superfície é lisa, que não vai ter atrito, então não tem força de atrito. Aí eu olho para todas as minhas forças que eu conheço. Olho para cá, nenhuma outra se encaixa, logo as únicas forças presentes são essas duas, a normal e o peso. E aí agora vem a questão do desenvolvimento da questão, a matemática que está associada à segunda lei de Newton, correto? Então vamos lá. A ideia é a seguinte, as forças elas são sempre analisadas quando estão ou na vertical ou na horizontal. Quando uma força não está na vertical ou na horizontal, ela dá muito trabalho para a gente analisar. Então a gente pega essa força e faz um processo chamado decomposição de força. A gente pega ela, vamos dizer assim, que está inclinada e joga ela para a vertical e para a horizontal. Se você não domina esse procedimento, clica aqui no card, que tem uma aula específica, tá? Falando sobre vetores. Isso que a gente tem aqui, ó, isso aqui são representação de vetores. Nós precisamos entender vetores, tá bom? Como a gente trata vetores, decomposição de vetores, para poder resolver esse tipo de problema. Mas na prática, vou já resolver aqui, eu vou supor que vocês já saibam, caso não saiba, clica no card, tá? Tem aula de vetores e tem uma aula específica só de plano inclinado, que aí é mais detalhado. Senão a gente vai ter uma aula muito longa aqui de 40 minutos. Então vamos lá, como a gente resolve esse problema? Para eu resolver esse problema eu preciso determinar um referencial. O que é um referencial? São eixos que eu vou colocar ali que vai definir para onde é positivo, para onde é negativo e tudo mais. O referencial a gente adota da maneira que a gente quiser, ok? Então eu vou adotar esse referencial aqui assim, ó. Eu vou fazer uma reta aqui assim, ó. E uma reta aqui assim, ó. E eu vou adotar que para cá é positivo. Ou seja, se a caixa desce para cá, ela é positivo, qualquer coisa que esteja para lá é negativo. E para cima vai ser positivo, para baixo negativo. Note que normalmente a gente faz um gráfico, um eixo de coordenada x, y, né? Assim, ó, vertical e horizontal. Note que eu não fiz exatamente na vertical. Eu decidi fazer um pouco inclinado. Por quê? Porque em geral a gente costuma alinhar o eixo y com a direção normal, da força normal. Tá? A gente está vertical aqui, eu estou alinhando com a normal, porque isso vai facilitar algumas contas, tá? Mas se você adotar na vertical, vai dar o mesmo resultado, só vai dar mais trabalho. Então, agora o que eu faço? Eu vou pegar esses eixos aqui, ó, esse aqui é meu eixo Y, esse aqui é meu eixo X. Eu vou pegar esses eixos e vou colocar eles aqui embaixo, assim, ó. Tá aqui meu eixo Y, tá aqui meu eixo X, note que eu coloquei ele invertido, né, em relação ao que a gente costuma usar de padrão. Certo? E aí eu vou trazer essas forças, essa força e essa força. Essa força normal, ela está alinhada com o eixo Y, então ela está aqui para cima. Certo? Essa é a normal. Agora a peso, ela não está alinhada, certo? Ela está aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Ela está para cá assim, ó. Aqui está o peso, tá bom? E aí um ponto importante, bem legal, é o seguinte. Esse ângulo que a gente tem aqui, ó, existe um ângulo θ. Esse ângulo θ, que está aqui, ó, ele é exatamente igual a esse ângulo θ aqui, tá? Se você não entendeu esse pedaço, clica no card, vou deixar um outro link, que é de uma aula de plano inclinado, onde eu explico por que esse ângulo é igual a esse, tá bom? E aí, no caso, como eu sei o valor desse cara que é 30 graus, eu sei que aqui é
30 graus. O que eu montei aqui é o que nós chamamos de diagrama de força. O que é o diagrama de força? Note que aqui tem muita informação, tem o desenho do bloco, tá inclinado, tá torto. Aqui é uma coisa mais limpa, então a gente normalmente tira todas as informações importantes. Eu não preciso desenhar o bloco, eu só preciso desenhar as forças. Coloco aqui e agora eu começo a tratar isso aqui. Bem, para a gente tratar isso aqui, o que eu preciso fazer? Como eu falei, a gente só estuda forças que estão na vertical ou na horizontal. Forças que não estão na vertical e na horizontal, o que a gente faz? A gente quebra ela. A gente quebra ela em duas. Por exemplo, aqui, ó, a força-peso, ela não está nem na horizontal e nem na vertical. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela aqui assim, ó. Eu vou quebrar ela aqui assim, ó. Um pedaço dela vai vir para cá. E um pedaço dela vai vir para cá. Vocês entenderam? Esse processo de quebrar esse vetor aqui em dois é o que nós chamamos de decomposição de vetores. Assiste lá a aula de decomposição de vetores, ok? Então tá aqui. Aí o que acontece? Quando eu quebrar essa força em duas, aí eu vou ter aqui um que a gente vai chamar de PY, que é a parte do peso na direção Y, e aqui a gente vai ter um PX, a parte do peso na direção X. E aí o que a gente analisa é o seguinte, observa aqui, ó, na direção Y, certo? O meu bloquinho, eu espero que o meu bloquinho desça aqui deslizando pelo plano. Ele deslizando pelo plano, vocês conseguem observar que ele não vai se mover na direção Y, certo? Para ele se mover na direção Y, ou ele pula, ou ele afunda no plano. Se ele descer aqui na direção X, ó, ele não se move na direção Y. O que isso significa? Que na direção Y, as forças elas estão se anulando. É como se eu tivesse aqui, ó. Na vertical ele não está se movendo. Por quê? Porque a força peso está anulando a força normal. Aliás, ao contrário, né? A normal está anulando a força peso, certo? E por isso esse objeto fica parado, ele não se move nessa direção, que seria a direção vertical. A mesma coisa aqui, ó, não tem movimento na direção vertical. Isso significa que a força normal, ela está anulando, aliás, a força normal está anulando a força PY, porque elas estão na vertical. Então daqui eu já consigo tirar a seguinte informação. Eu tiro essa informação aqui, ó. Normal é igual a PY, ok? Não foi isso que foi pedido, mas é interessante a gente comentar que eu consigo obter esse tipo de informação. Agora vamos ao que foi pedido. Ele quer saber a aceleração da caixa caindo. Note que a caixa caindo é um movimento nesse eixo que eu chamei de X, certo? E o que eu tenho aqui no eixo X? Eu tenho PX. Eu tenho alguma outra força no eixo X? Não, não tenho. Quando a gente aplica a segunda lei de Newton, que é a soma de todas as forças, na hora de fazer as contas, de fazer os cálculos, o que nós físicos costumamos fazer? A gente aplica a segunda lei de Newton na vertical e resolve. A gente aplica a segunda lei de Newton na horizontal e resolve. Então a gente costuma aplicar duas vezes. Esse resultado de normal é igual a PY, eu cheguei a essa conclusão pelo fato de eu não ter movimento na vertical. Mas na prática, isso aqui já é a segunda lei de Newton na vertical. Como assim? Vou fazer rapidinho aqui para vocês verem. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, correto? Vou aplicar só na vertical. O que é força resultante? É a soma de todas as forças, só que eu estou olhando só para a vertical. Então vou ter o seguinte, ó. Força resultante vai ser normal mais... Olha o PY aqui, só que o PY ele está para baixo, então vai ficar menos PY é igual a massa vezes aceleração, correto? Aí eu olho para o meu sistema e vejo que não tem movimento na vertical. Se não tem movimento na vertical, ele se move aqui na horizontal, ó. No eixo Y não. Se não tem movimento no eixo Y, não tem como ter aceleração, certo? Logo A é zero. Se o A é zero, isso aqui tudo dá zero, eu jogo esse PY que está negativo para o outro lado, aí eu vou ter normal igual a PY. Então isso aqui é um resultado da segunda lei de Newton. Agora, o que interessa para a gente é na horizontal, ok? E na horizontal, como a gente vai fazer isso? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para a horizontal. Vai ser força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
ok? Quem vai ser a nossa força resultante? É a soma de todas as forças aqui na horizontal. Mas eu só tenho uma, só tem Px, então Px é igual a massa vezes a aceleração. O que foi pedido para a gente foi a aceleração, certo? Então, vou pegar a aceleração é igual a Px dividido pela massa. Pega essa massa, joga dividindo para o outro lado, né? Vai ficar Px sobre massa, dividido pela massa, certo? Essa aqui seria a fórmula da nossa aceleração. Só que note, quem é Px? Porque, na verdade, eu consigo determinar o valor do peso. Peso é massa vezes a gravidade, certo? O peso que está aqui, ó, em vermelho, ele foi quebrado em Py e Px. Isso significa que o Px ele vai depender do peso. E existe uma fórmula. Para esse caso aqui, onde a gente tem um ângulo aqui embaixo, a gente tem que lembrar as seguintes relações. Vou colocar aqui, ó. Px vai ser igual ao peso vezes o seno de θ, ok? E o Py vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ, tá bom? Essas relações, dá uma olhada aqui também no card. Se eu não colocar o card aqui, que às vezes eu esqueço, vou postando os vídeos e posso esquecer, coloca no comentário, Jackson, faltou card, que aí tá, eu coloco os cards, tá bom? Dá uma olhada no card que eu explico por que Px, por que Py é dado em termos de seno e cosseno, porque nem sempre é seno, nem sempre é cosseno. Às vezes essas coisas invertem, ok? Para esse caso aqui em específico, com esse ângulo nessa posição, o Px vai ser seno e o Py vai ser cosseno, mas pode acontecer de ser trocado, ok? Então, no lugar de Px, o que eu posso colocar? Eu posso colocar o P vezes seno de θ. Mas olha só, eu ainda posso melhorar um pouquinho. Como é que se calcula o peso? Peso, ó, que aqui ó, Px é peso vezes o seno. Coloquei aqui. Só que como é que se calcula peso? Peso é massa vezes a gravidade. Então eu vou pegar o seguinte, vou escrever aqui, ó, a aceleração vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, certo? Dividido pela massa. Só que eu corto massa com massa, a aceleração é a gravidade vezes o seno de θ. Mas quem é esse θ? Esse θ é aqui, ó, esse ângulo aqui, que é 30. Então, para finalizar, vou colocar aqui em cima, a aceleração é igual a gravidade, que foi dado para a gente, vale 10, vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 é meio, né? Então vai ficar 10 vezes meio. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Bem, pessoal, isso aqui é uma questão que requer muito conteúdo, que você tenha visto muito conteúdo de vetores, dos conceitos, das forças, das fórmulas, tá bom? Eu estou resolvendo o PET aqui. Qualquer coisa, o vídeo aqui no final desse vídeo vai aparecer um link para uma playlist de todo o conteúdo do primeiro ano. Se você tiver dúvida, dá uma olhada lá nessa playlist, tá bom? Valeu!